Olha só, o feriado de Corpus Christi começou gelado na região, assim como estava ontem. O amanhecer ficou entre 2 e 4 graus. As máximas hoje devem ficar entre 11 e 13 graus. E a sexta-feira deve ter predomínio do sol e pode registrar temperatura negativa em alguns locais do estado. Aqui no Vale dos Sinos, se prepare porque os termômetros vão marcar mínimas de -2 e máximas de 11 graus. Vai estar muito frio. É verdade. Você costuma utilizar a bicicleta como meio de transporte? No Conexão de hoje, estamos falando sobre o uso dela no meio urbano. E alguns entrevistados estão aqui conosco para tratar deste assunto. Com a gente, Eduardo de Souza, agente de fiscalização IPTC. Também com a gente, Luiz Macarini e Lívia Biasotto, participantes do Massa Crítica. Antes de voltar ao bate-papo, a gente vai mostrar agora, nós fomos até as ruas para ver qual é a relação das pessoas com a bicicleta. Acompanhe. Utilizo muito bicicleta. Eu tenho uma bicicleta cromada que eu vou para ela para cima e para baixo. Se eu tenho um tempo, eu vou no Hamburgo, vou na feitoria, aqui nos amigos meus, diversos lugares. Eu uso a minha bicicleta para trabalhar, para ir ao mercado, um exercício que a pessoa faz. E é melhor por causa do trânsito. Eu considero importante porque, além de usar ela, também faz bem à saúde e porque também eu preciso, por causa do serviço. Mas principalmente para a saúde também, né? Bom, boa parte. Bom é que as pessoas já reconhecem, né, a bicicleta como um meio para fazer bem para a saúde, para exercício físico e como um veículo de transporte também, né? A Lívia mesmo comentou, eu queria que você falasse um pouco, Lívia, que você disse que passou a viver mais a cidade, ou seja, a conhecer mais pontos e a percebê-los. E você também fez um trajeto, que eu sei, de Porto Alegre até Canoas, né? Fala um pouquinho para a gente qual é a sua percepção durante esse percurso. Bom, a gente teve a oportunidade de ir até Canoas de bicicleta. Na verdade, não foi uma oportunidade, foi uma opção mesmo. E a gente optou em não ir pela BR. A gente foi pela Guilherme Michel, que é uma rua lateral. E justamente, assim, onde era uma via não era tão rápida quanto a BR. O asfalto não tinha nenhuma sinalização, nós tínhamos muitos buracos também. Então, eu vou dizer assim, teve um pouco de dificuldade, mas a gente enfrentou tudo isso e chegou em Canoas tranquilamente. Utilizando a via principal, a BR-116? Não, a gente veio pela lateral, pela Guilherme Michel. Tá certo. Isso aí, Luiz, eu queria saber o seguinte, andando de bicicleta pela cidade, quais são as grandes dificuldades que tu encontra? Grandes dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade talvez seja a falta de espaços específicos para as bicicletas. Como né? a ciclovia. Como ciclovias, né? Como ciclovias em especial. Né? E no mais, em vias de maior movimento, sempre é mais difícil, tem que tomar mais cuidado. E eu também acho que é difícil para pessoas que não têm experiência poder trafegar nesses locais. Né? Então, realmente, essas são as dificuldades que os ciclistas encontram, assim, em especial, né? Dificuldade, talvez, de adaptação também, porque eu consegui entrar aqui no site da Transurb e os horários para bicicletas dentro do trem aqui são das 9h30 às 11h, das 14h às 16 horas e das 21h às 23h20. E a gente estava comentando aqui no intervalo que tu estava dizendo que justamente os horários que... Horários de pico, quando se precisa realmente, quando se precisa, de não, fato, não ainda tem, não se tem essa disponibilidade ainda da Transurb, né? Sem dúvida. E a exemplo de outros países, em especial na Europa, poderíamos ter ônibus com racks para carregar as bicicletas também. Isso aí seria É uma adaptação que São Paulo, na verdade, está vivendo até mesmo com bicicletas disponíveis para alugar nas saídas dos trens urbes, ou mesmo nas conexões com ônibus. E, Eduardo, eu queria que você falasse então para a gente, já que participa desse processo de educação, então, no trânsito, com relação às bicicletas, o que você percebe quando faz essa conscientização das pessoas? O que falta, assim? Como é que eles percebem o trânsito e a bicicleta? Qual é essa relação? Eu acho que tem a ver um pouco com o que nós já falamos um pouquinho aqui. Falta a questão de reconhecer a pessoa que está ao lado como uma pessoa que vai dividir esse espaço de forma igual. Existe essa dificuldade de se tratar a igualdade, né? É uma questão bem cultural nossa, histórica. Vários pensadores aí já trabalham nessa questão. Eu lembro sempre do Roberto da Mata. Mas será que não falta também um pouco mais de que o governo endosse a ideia? Justamente, essa é a questão que eu ia seguir. Evidentemente que sim, a gestão pública, os órgãos que gerem o trânsito, precisam estar atentos às demandas, né? A prova disso é que o próprio pessoal desse movimento Massa Crítica começou a aparecer mais, ganhar notoriedade, e eu acho que isso ajudou, sim, os órgãos gestores a começarem a perceber e trabalharem de forma mais intensificada a questão da bicicleta. Agora tem outro aspecto urbano, né? também que, infelizmente, eu, por exemplo, eu conheci o Massa Crítica através de um episódio lamentável, que foi aquele atropelamento na Cidade Baixa, né?
em Porto Alegre. Então, precisou acontecer, como em vários aspectos no nosso país, precisou acontecer uma coisa lamentável para a gente conhecer o movimento e para as pessoas começarem a se dar conta de que existe um problema e que ele precisa ser resolvido. Sem dúvida. Foi um episódio lamentável, como tu disseste. E, bom, tentando achar um viés não positivo, mas trouxe essa visibilidade, né, para a questão da bicicleta, para o próprio movimento Massa Crítica. Tenho certeza que o movimento cresceu bastante posterior a isso. E então acho que tentando achar um viés relativamente positivo, acho que foi bom para atentar, olha, estamos aqui, o pessoal que está usando bicicleta está crescendo cada vez mais. Acho que até mesmo para quem não quer usar bicicleta, para quem utiliza o veículo motorizado, ele deve defender o uso da bicicleta, que vai liberar espaço na via para ele. Tá certo, e eu gostaria agora que o Luiz falasse então pra gente, quem tiver interesse hoje em adotar a bicicleta como um meio de transporte. A gente já falou aqui dos benefícios para a saúde, já falou que ajuda a chegar ao destino ali de uma forma mais eficiente, exceto que em dias de chuva vamos confessar que a gente tem que ter um certo cuidado, né? E adotar o meio de transporte público aí para chegar onde se precisa. Mas quem quiser utilizar a bicicleta hoje, quais os cuidados que tem que ter, as recomendações? Bom, assim como para andar de carro é necessário uma autoescola, no caso da bicicleta não tem essa formação, mas seria interessante que as pessoas começassem a andar primeiro em parques, até ganhar uma certa prática, né? E depois começar em passeios em grupo, como a própria Massa Crítica, onde a minha mãe, com 74 anos, também participa, né? Então, acho que essa seria a recomendação básica, né? Outra forma também, eu acho que é interessante a pessoa se conscientizar mais através de alguns documentários como aquele A Cidade Amiga das Bicicletas, o Sociedade do Automóvel, que a pessoa pode ver na internet e que vai dar uma visão mais da questão ambiental e da importância na sociedade do movimento no fato de andar de bicicleta, né? Eu acho que isso é importante. Tá certo, então tem uns sites aqui, o www.lapus.org e massacrítica.poa, tudo junto, .wordpress.com, para quem quiser saber mais informações, especialmente aí sobre Massa Crítica, como ingressar no grupo, tá aí no site. Tá certo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Parabéns pela iniciativa. E andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Vale a pena que quem começou desde pequenininho e quiser adotar agora, tá sempre em tempo. Tá certo? E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Mas a gente continua conectado e esperando a sua participação e opinião. Anote aí, o telefone é o 3590-8740, o e-mail é o conexãotv@unicinos.br e as nossas páginas nas redes sociais, facebook.com/TV Unicinos e no Twitter você nos encontra no @TV Unicinos. Endereços todos aí na tela. Certo, Chico. Amanhã a gente mostra a última reportagem da série especial sobre meio ambiente. Até lá, ao 12h30. Tchau!